Saudações, meus amigos! Como estão vocês aqui, amigãos do YouTube? Eu estou bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Isaac Agostinho, falo-vos aqui de Moçambique, concretamente na província de Niassa. E no vídeo de hoje, meus queridos, eu trago um assunto muito importante, assunto este que é de extrema importância para todos aqueles que são moçambicanos e não só moçambicanos, mas também todos aqueles que têm desejo de saber ou conhecer mais a respeito deste país e quem sabe um dia visitar esta nação maravilhosa e bela. Fica aqui no vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu for aqui a subir no YouTube. Por isso, bora lá o vídeo. Meus amigos, para quem não sabe, Moçambique é um país aqui africano que se localiza no sudeste do continente africano. Este país conta com 11 províncias. Estas províncias é que compõem este país, Moçambique. E essas 11 províncias, por sua vez, são divididas em 3 regiões, a saber, a região norte, região centro e sul. São essas 3 regiões que compõem o país Moçambique, nas quais regiões temos 11 províncias no total de todo o país. E conforme o tema de hoje, nós vamos abordar aqui a respeito de 3 províncias que têm aqui a maior esperança para a nação moçambicana. Há quem diga que Moçambique é extremamente pobre. Pois é, eu venho refutar esta afirmação, porque na verdade a afirmação que deveria ser é: Moçambique é rico, mas os moçambicanos são pobres. Dessas 3 províncias aqui que são a esperança dos moçambicanos. Esperança porque é como, por exemplo, quando a gente sabe que daquele ponto virá o nosso sustento, daquele ponto virá a nossa sobrevivência, e então é arrancado de nós aquele ponto. De repente desaparece, você se vê sem chão, você se vê sem esperança. É assim como acontece com os moçambicanos durante vários e longos anos atrás. Talvez algum dia isso venha a mudar. Mas antes de nós irmos aqui a falar dos recursos minerais, é importante nós aqui falarmos o que são os recursos minerais. Os recursos minerais são toda substância ou qualquer substância líquida, gasosa ou sólida formada na crosta terrestre por processos ou fenômenos geológicos. Esta é a simples definição de recursos minerais. E Moçambique, assim como diversos outros países no mundo inteiro, possuem recursos minerais e que esses recursos minerais têm sido a base da economia de diversos países. Moçambique também tem esses recursos minerais. E eu não vou falar de todas as províncias, muito pelo contrário, falarei de 3 apenas. Em diversas províncias aqui de Moçambique possuem os recursos minerais. Mas hoje vamos falar de 3. Para quem não sabe, Moçambique tem como a sua maior atividade econômica e sustentável, que é a agricultura. A agricultura é a maior atividade que não é à toa também que na nossa bandeira nacional temos ali a enxada, que representa a agricultura. A atividade econômica e sustentável principal dos moçambicanos é a agricultura. Mas não vamos deixar de falar aqui dos recursos minerais que esta nação possui, que esta pátria moçambicana carrega consigo. E nós andamos por cima desses recursos minerais, às vezes não sabemos. E mesmo sabendo que existem, não temos esperança que esses recursos minerais vão ajudar-nos em alguma coisa, porque tem muitas pessoas que apoderam-se desses recursos minerais e poucos moçambicanos sabem da sua existência. Então vamos falar aqui de 3 províncias. Nós vamos seguir aqui a ordem decrescente. Começaremos mesmo de cima para baixo, para o primeiro, ou seja, para a primeira província, que é a maior esperança aqui dos moçambicanos nos últimos anos. Bora lá, número 3. No número 3 está a província de Manica, pessoal. A província de Manica tem como principal recurso mineral lá que é extraído, que é o ouro. O ouro é um dos recursos minerais mais existentes na província de Manica, não deixando de lado o cobre, o níquel, a bauxita, a água mineral também, que são recursos minerais existentes na província
de Manica. Apesar da existência destes recursos minerais nesta província de Manica, é uma das províncias também com fraco desenvolvimento, fraca a prosperidade de todos aqueles que habitam nesta província. Nós podemos ver aí nas imagens, né, alguns moçambicanos tentando ali fazer uma extração ilegal, porque de fato não há como as pessoas sobreviverem. Elas sabem que aqui no nosso solo tem estes recursos minerais e apenas ficam de braços cruzados, enquanto outros vão, mesmo que seja de forma ilegal. Não quero eu aqui incentivar que os moçambicanos, que os irmãos de Manica possam adotar pela extração ilegal do ouro, mas que de fato, por conta do desespero dos moçambicanos, acabam entrando então nessas minas que são ilegais, que é de forma ilegal, que acaba colocando assim em risco a vida dos moçambicanos residentes na província de Manica. Então, pessoal, Manica está em terceira posição porque, de fato, se o governo moçambicano investir nessas minas de ouro de forma apropriada, com máquinas específicas e próprias para a extração destas pedras preciosas, eu acredito que isso vai incentivar muito, vai alavancar muito a economia do país, né? Vai alavancar muito a economia da cidade, da província de Manica e, claro, vai trazer muito emprego para jovens que estão lá desempregados, pais de famílias que estão lá desempregados. Vocês veem, até meninos deixam de ir à escola para poder então se envolver, ajudar os seus pais nesta atividade ilegal de extração ali do ouro. O ouro é o principal recurso mineral mais existente na província de Manica. Tem várias montanhas ali em volta desse lugar onde eles extraem o ouro. Tem muitas montanhas que também tem lá por baixo muito ouro, mas por falta de materiais, por falta de instrumentos apropriados para escavação e extração deste recurso mineral muito importante, assim então os irmãos de Manica, o povo de Manica não tem muito a fazer, não tem muito a fazer. Por isto, Manica está em terceira posição. Vamos para a segunda posição. Em segunda posição, meus amados, está a província de Tete. A província de Tete é caracterizada pela produção do carvão mineral. Por vários e longos anos nós temos acompanhado esta província, extraindo, sendo de lá extraído o carvão mineral para diversos outros países no estrangeiro, para diversos lugares no estrangeiro. E claro, desde o começo foi sempre a esperança dos moçambicanos. Não só de todos os moçambicanos, mas até mesmo da própria província de Tete. Vamos falar concretamente do distrito de Moatize, né, que é um dos distritos onde é extraído aqui o carvão mineral. Então, mas na verdade, na realidade, não tem sido assim como muitos moçambicanos esperavam. Esperávamos de fato que com essa extração do carvão mineral em Moçambique, muito dinheiro entraria nos cofres do Estado e esse dinheiro que entraria nos cofres do Estado, claro, beneficiaria a muitos moçambicanos, daria oportunidades de emprego e diversas coisas. Não quero eu dizer que o Estado moçambicano não tem trabalhado, muito pelo contrário, tem trabalhado sim para garantir assim o bem-estar da vida dos moçambicanos. Mas com os recursos minerais que Moçambique possui, parece não irem de acordo com a vida atual que muitos moçambicanos têm tido. Tá certo, gente? Bora lá a primeira posição. Qual é a maior esperança dos moçambicanos na atualidade? Quando estamos a falar agora em 2023, da maior esperança dos moçambicanos, qual é a província que quando moçambicanos olham e de lá vem a sua esperança? É sem menos Cabo Delgado. Apesar de os conflitos que têm decorrido em Cabo Delgado, porque desde 2010 que foi descoberto então o maior jazigo de gás natural, ou seja, um dos maiores jazigos de gás natural em Moçambique, isso é no mundo inteiro, né? Em Moçambique está fazendo aqui parte de um dos países que possui o maior jazigo de gás natural, tá certo? Do mundo inteiro. Então, quando em 2010 foi descoberto então esse jazigo de gás natural, em 2017 começaram conflitos, terrorismo
lá em Cabo Delgado. E isso fez com que, de fato, aquilo que era a nossa esperança para a prosperidade, para o crescimento da nossa pátria, do nosso país, então, começasse a diluir-se e a desaparecer. Mas com a pronta intervenção do governo, que até agora tem intervido, os militares moçambicanos, a Força de Defesa moçambicana, que está lá em prontidão para defender, retomaram-se em 2021, se a memória não me trai, as atividades, até porque em 2020 tinha sido assim interrompida, né, as atividades ali por conta da Covid-19. E depois de retomarem-se as atividades, em 2022, se não estou aqui em erro, no mês de outubro, começou então a primeira exportação do gás natural para o estrangeiro. E esta, meus amigos, é a única e a maior esperança dos moçambicanos, que talvez com essa extração do gás natural, assim a vida dos moçambicanos melhore, dê aquele um boom, de repente as coisas possam mudar aqui para os moçambicanos. Mas cá para nós, parece que está longe de acontecer, porque quanto mais nós esperamos que de fato isso venha melhorar a nossa vida como moçambicanos, parece que há uma intenção, há uma tentativa de incutir na mente dos moçambicanos que o gás natural não é suficiente, o gás natural não é tudo para a prosperidade dos moçambicanos. E então já fica aquela dúvida: o que vai ser na verdade a esperança certa do crescimento, da prosperidade dos moçambicanos? Mas apesar de colocarem estas dúvidas na nossa mente, nós os moçambicanos ainda continuamos crendo que a extração do gás natural em Pemba, em Cabo Delgado, é então a maior esperança de um crescimento econômico e financeiro de Moçambique, e não só da mudança extrema da vida de vários os moçambicanos. Meus amigos, este era o vídeo de hoje, falando dessas 3 províncias que são a maior esperança da vida econômica aqui dos moçambicanos. De lembrar que a agricultura é a maior atividade econômica e sustentável aqui dos moçambicanos. Mas temos estas 3 províncias, para além das outras, que têm então recursos minerais. E que se esses recursos minerais forem devidamente extraídos, devidamente exportados e assim de forma transparente, ser assim demonstrado, administrado as finanças, o dinheiro que esses recursos minerais trazem para os cofres do Estado, verdadeiramente Moçambique deixará de ser aquilo que é hoje conhecido como o país mais miserável, o país mais desgraçado, mais pobre que existe. Mas eu acredito que sairemos da 9ª posição em que Moçambique se encontra como um dos maiores países mais pobres do mundo. Pelo menos desta 9ª posição nós poderemos sair. E talvez esteja lá no fim, e quem sabe então saia desta lista dos países mais pobres, e que mais para isso precisamos que as pessoas que estão em frente destas extrações de recursos minerais, desta exploração de recursos minerais, sejam sérios, comprometidos com todo o país e não apenas olhando para os seus próprios bolsos. Este era o vídeo de hoje, meus amados, para tentar aqui mostrar a vocês que Moçambique não é tão pobre assim como as pessoas falam. Só talvez, mas eu posso dizer com certeza que a maior pobreza está na nossa mente, no nosso modo de pensar. Em Cabo Delgado, para além do gás natural, também tem lá urubim. Urubim é extraído também lá em Cabo Delgado, mas a coisa triste é que os moçambicanos acabaram sendo tirados de lá, foram expulsos de lá, deixando assim apenas os estrangeiros. Como é que Moçambique vai prosperar? Como é que os moçambicanos vão desenvolver se aquilo que são, a riqueza que pertence a eles não podem tocar, eles não podem colocar a mão? Eles somente sabem que Moçambique é rico. A pátria moçambicana carrega consigo diferentes recursos minerais, é muito próspera, mas eles não podem tocar. Se forem a tocar, então terá que ser de forma ilegal. Vejam só como as coisas acontecem e como vai ser difícil Moçambique de fato sair desta realidade toda, que na verdade não é a realidade apropriada de Moçambique, senão algumas pessoas que vêm de fato incutir desde a nossa infância que nós somos pobres, nós somos miseráveis, somos aquilo e isso. Mas se todos os moçambicanos puderem abrir os olhos e perceber que somos tão ricos mesmo em recursos minerais, a nossa agricultura, as nossas terras são tão férteis que nós precisamos mudar esta situação. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa aqui nos comentários a sua opinião.
a respeito. Talvez você queira que eu fale aqui de alguma outra coisa, de algum outro tema. Deixa nos comentários, tá certo? Ficamos por aqui. O encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, tchau.